Um dos assuntos que vem tirando o sono dos brasileiros nesses últimos tempos, como se a gente não tivesse aí um excesso de assuntos que está tirando o sono, é a inflação. E inflação, todo mundo sabe o que é, né? Aquele processo em que o dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo, mas para nós tem um significado especial, para nós brasileiros. Eu não sei qual é a sua idade, você que está aí assistindo o vídeo, mas se você tiver mais que 40 anos, provavelmente você tem memórias de uma época aí, anos 90, anos 80, aquele período de hiperinflação do Brasil, em que a gente teve uma inflação completamente descontrolada e nós sofremos consequências desse período até hoje. Boa parte dos problemas que a gente tem no Brasil, problemas econômicos, problemas políticos, de alguma forma tem a sua raiz aí nesse período de hiperinflação. Então, por isso, para muitas pessoas no Brasil, simplesmente falar em inflação já gera assim uma espécie de estresse pós-traumático, né? As pessoas têm memórias daquela época que o pessoal ia correndo no supermercado para comprar antes que os preços fossem remarcados. Então é natural e é compreensível que as pessoas tenham medo da inflação, tenham receio da inflação, tenham um pavor de que as coisas voltem a ser como antes. E por circunstâncias aí que já são conhecidas de todo mundo, a inflação voltou aí a dar alguns sinais de vida, especialmente nesse período aí durante a pandemia, o ano de 2020, e vem dando sinais, não só no Brasil, mas no mundo. Mas aqui no Brasil a coisa é especial por conta dessa memória recente que a gente tem, e obviamente os investidores ficam muito preocupados, muito receosos com os efeitos da inflação sobre o patrimônio, sobre os investimentos. Na verdade, ficam receosos com o efeito da inflação sobre tudo, né? Quem aqui vai numa farmácia, num supermercado, já deve ter sentido a inflação aí na pele, tá? Mas nos investimentos, isso se tornou um fator que exige uma atenção redobrada. O risco de inflação sempre foi relevante nos investimentos, mas agora a coisa se tornou aí um pouco mais crítica. E nesse vídeo eu quero falar sobre como a inflação afeta os investimentos de renda fixa, em particular os investimentos de renda fixa. Então, quando nós falamos da renda fixa, é sempre importante lembrar, nós temos diversas formas de classificar a renda fixa. Podemos falar renda fixa pública, renda fixa privada, renda fixa de longo prazo, de curto prazo, mas com relação às taxas de juros, os títulos de renda fixa podem ser classificados em pré-fixados ou pós-fixados, sendo que na nossa realidade, na realidade brasileira, os pós-fixados, nós temos duas grandes famílias aí, que são aqueles que são indexados a taxas de juros, como a Selic ou o DI ou CDI, e aqueles que são indexados à inflação. Os títulos indexados à inflação, eles são híbridos, tecnicamente falando, porque eles têm um componente pré-fixado, tecnicamente eles são pré-fixados, mas eles têm a correção monetária pela inflação. Como a inflação obviamente não é conhecida no futuro, a soma dessas duas coisas vai dar algo pós-fixado, a gente só vai saber para frente. Então, vamos dizer assim, que nós temos essas duas categorias, mas a gente pode dizer que são três, né? Então são os pré-fixados e as duas variantes dos pós-fixados. Os pós-fixados puros, aqueles vinculados à taxa de juros, e os pós-fixados vinculados à inflação. Então vamos começar com os pré-fixados, porque os pré-fixados são aqueles que mais sofrem impacto da inflação. Então, os títulos pré-fixados são aqueles que a gente já sabe, né, entre aspas bem grandes, qual é a taxa de juros que ele vai pagar. E esse entre aspas bem grandes é porque os títulos de renda fixa pré-fixados, eles têm uma característica, né, da forma como é calculado os juros, que a gente pode argumentar assim, que na verdade esses títulos sequer têm taxa de juros. Esses títulos, eles têm o que se chama de valor de face, que é o valor que eles valem no vencimento, aquele valor que você vai receber no vencimento, e eles têm um valor de mercado, neste momento, que é o valor pelo qual você compra o título, que você investe no título, e essa diferença entre o valor de mercado e o valor de face é o que compõe a taxa de juros, né? Então, a taxa de juros no título de renda fixa, ela é formada por um desconto do valor de face do título de renda fixa.
Então vamos entender mais ou menos como que funciona. Por padrão, na maioria dos mercados do mundo, os títulos de renda fixa têm um valor de face que é um número redondo. Ou é 1.000, ou é 100, ou é 10 mil. Tipicamente é 1.000. $1.000 nos Estados Unidos, R$1.000 no Brasil. Por exemplo, os títulos públicos brasileiros pré-fixados, aqueles que são negociados no Tesouro Direto, têm um valor de face de R$1.000. Então, quando você investe num título, quando você compra um título, você está investindo um valor inferior a R$1.000 por título. Então é um valor descontado em relação àquele valor de face. Conforme o prazo do título, conforme as circunstâncias do mercado, esse valor pode ser maior ou menor. R$700, R$800, R$900, não importa. Mas o fato é que essa diferença entre o valor de aquisição do título e o valor de face, né, o valor de vencimento, é o que forma a taxa de juros. Então, imagina a seguinte situação, título com valor de face de R$1.000 e vamos imaginar que esse título custa, no mercado você investe nele, você compra ele por R$950. Por essa conta, né, quer dizer, essa diferença entre os R$950 e os R$1.000 representa uma taxa de 5,26%. Então imagine que esse título tem um prazo de 1 ano, ele vai vencer daqui a 1 ano, vai te retornar R$1.000, você coloca R$950 hoje, a taxa de juros é 5,26%. E vamos imaginar que essa taxa, 5,26%, é aproximadamente a taxa de juros do mercado, talvez equivalente à taxa Selic ou um pouco maior para compensar riscos do título. Aí o que acontece? A taxa de juros sobe, o governo através do Banco Central vai lá e sobe a taxa de juros. Vamos imaginar que essa taxa de juros agora vai para 10%, hipoteticamente. Se você quiser vender o seu título antes do vencimento, se você quiser se desfazer desse título antes do vencimento, provavelmente ninguém vai querer comprar ele pelo valor que você pagou, tendo um retorno de 5,26% quando o mercado agora paga 10%. Então, para você poder vender esse título, você precisa ajustar ele. Aliás, não é você que vai ajustar, o próprio mercado o ajusta, né? Então, imaginando aqui essa taxa hipotética de 10%, né? Se você aplicar essa taxa de 10% ao desconto do seu título aí pelo valor de face de 1.000, você vai ter um valor de R$909. Então veja que com o aumento da taxa de juros, o valor do seu título caiu de 950 para 909, você teve uma perda, tá? Taxa de juros sobe, títulos pré-fixados caem. E aí que vem, né, onde é que entra a inflação nisso aí? Taxa de juros tipicamente reage à inflação. A taxa de juros ela sobe ou desce conforme a inflação, tá? Ela é um instrumento de política monetária para controlar a inflação. Então, inflação subiu, taxa de juros sobe, tipicamente é o que acontece. E taxa de juros sobe, valor de mercado do título pré-fixado cai. O oposto disso também é verdadeiro. Quando a taxa de juros cai, pela mesma razão, o valor de um título pré-fixado sobe. Só que hoje, neste momento, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o caminho de menor resistência para a taxa de juros não é para baixo, é para cima. Então isso faz com que a atratividade de um título de renda fixa pré-fixado não esteja nos seus melhores momentos. Porque uma pessoa que compra um título desse agora pode ter uma perda caso venda esse título ou liquide ele antes do vencimento, ou tem a opção, né, de levar ele até o vencimento, vai receber R$1.000, sabe-se lá quando, daqui a 1 ano ou mais que isso, conforme o vencimento do título, mas esses R$1.000 não vão mais valer os mesmos R$1.000 de hoje. Então quando você tem um título pré-fixado num cenário inflacionário, né, cenário inflacionário presume que taxa de juros vai subir, você tem duas possibilidades. Ou você vende ele por um valor que pode inclusive representar uma perda em relação ao que você investiu, ou você leva ele até o vencimento, onde você vai receber os R$1.000, mas você tem o risco da inflação. Esses R$1.000 não vão ter o mesmo valor de hoje. Então, um título pré-fixado, a gente pode dizer que dentre todos os investimentos, ele é um dos que mais apanha da inflação. Então, em cenários inflacionários, que por sua vez pressupõem cenários de juros subindo,
a gente deve meio que evitar os títulos pré-fixados porque o impacto é grande. Nos títulos de renda fixa pós-fixados vinculados a taxas de juros, como Selic, DI, Tesouro Selic, CDBs, esse impacto da inflação, ele é ou deveria ser menor, porque, de novo, presume-se que a taxa de juros ela é ajustada em relação à inflação. Então, se a inflação sobe, a taxa de juros sobe, então, se o rendimento desse título vai subir, presume-se que você tem aí embutido na taxa, seja na Selic, no DI, alguma proteção contra a inflação. Isso, em teoria, é perfeito. Então, a gente poderia dizer que um título pós-fixado indexado na taxa de juros te dá uma proteção, ainda que parcial, contra a inflação. Só que nem sempre as coisas funcionam desse jeito. Aqui no Brasil, por muito tempo, a gente se acostumou com a ideia de ter uma taxa de juros básica acima da inflação. O que é o ideal, é o certo, vamos dizer assim. Os juros deveriam ser sempre um pouco acima da inflação. Só que não necessariamente isso acontece. E basta a gente olhar para o resto do mundo. As economias desenvolvidas, Estados Unidos, Europa, as economias desenvolvidas da Ásia, há muito tempo têm suas taxas de juros básicas abaixo da inflação. Então, esse tipo de título, nessas circunstâncias que eu repito, são excepcionais, mas estão durando muito tempo, eles acabam não sendo uma opção viável para se proteger contra a inflação, acabam apanhando da inflação. No caso brasileiro, em 2020, a gente viu coisas inclusive bizarras, né? Como o Tesouro Selic dando retorno negativo, porque os agentes do mercado financeiro, os agentes econômicos, não estavam dispostos a financiar o governo, comprar títulos públicos pós-fixados, sem que o governo desse algum tipo de ágio, né? Sem que ele colocasse alguma vantagem ali, algum extra, alguma gordura no título. Então, isso, né, aumentou o custo de captação do governo e no caso do Tesouro Direto, como os títulos do Tesouro Direto refletem o mercado secundário de títulos públicos, né, aquilo que se chama popularmente de marcação a mercado, então a gente viu o Tesouro Selic, que é supostamente o investimento mais seguro do Brasil, dando retorno negativo, né? Com o aumento de taxa de juros, quem sabe, dependendo da magnitude desse aumento, pode ser que esses títulos se tornem uma opção interessante de novo e se os juros permanecerem acima da inflação, o que não está acontecendo no momento que eu gravo esse vídeo, mas espera-se que aconteça, né, com eventuais novos aumentos de taxa de juros, esse tipo de título tende a se defender. E aí os títulos indexados à inflação, né, como o Tesouro IPCA e outros. Esses são a melhor pedida para cenários inflacionários, mas ainda assim eles têm as suas pegadinhas. Porque, tecnicamente, esse título ele é pré-fixado. Ele é um pré-fixado com variação da inflação. Mas para fins de mercado, para fins de oscilação de preço, ele se comporta muito mais como pré-fixado do que como pós-fixado. Então, o que acontece? Taxa de juros sobe, o valor de mercado desse título tende a cair. E é o que vem acontecendo, por exemplo, nos títulos longos do Tesouro Direto. Quem investe naqueles títulos como Tesouro IPCA 2045, 2055, já deve ter reparado que eles fizeram aí as suas máximas antes da pandemia, ali final de 2019, comecinho de 2020, e não recuperaram esses níveis até hoje, tá? Até o momento que eu estou gravando. Estou falando assim, mais de um ano, quem comprou esses títulos há um ano ali no pico está no prejuízo. Eventualmente vai recuperar esse prejuízo, porque ele tem o componente inflação. Então esse título que é híbrido, né, ele é um pré-fixado, mas é um pós-fixado, ele tende a ter reações mistas e que podem variar ao longo do tempo, né? Inflação sobe, taxa de juros sobe, ele pode responder mais à taxa de juros do que a inflação, o que significa que ele pode perder valor. Mas em prazos maiores, por ele ter o componente inflação, ele pode eventualmente recuperar e até mesmo ter uma performance superior aos outros. Então, esse tipo de título se torna uma coisa interessante porque ele tem a proteção à inflação, mas é preciso ter consciência de que o comportamento dele, principalmente os títulos longos,
não é muito regular, ele pode dar sustos no meio do caminho. E outro detalhe importante, no caso dos títulos públicos pagam imposto de renda. E para fins fiscais, a correção monetária do IPCA é considerado renda, é considerado lucro, tá? Então ela é tributada. Então, no caso de um título público ou qualquer outro título que seja tributado, a nossa proteção contra a inflação sempre vai ser parcial. A gente pode argumentar assim, que é melhor que nada, tá? É melhor ter uma proteção parcial, tendo aí o imposto de renda comendo uma parte dessa proteção, do que não ter proteção nenhuma e de repente ficar num título pré-fixado que vai queimar na sua mão. Mas é importante ter isso em mente, não é uma proteção total, não é uma proteção perfeita. O que talvez tenha uma proteção, entre aspas, perfeita contra a inflação, seria um título indexado à inflação sem imposto. Então, que tipo de título? Talvez uma LCI ou uma debenture incentivada, né? Que esses títulos não têm imposto, então a correção monetária ela vai integral para o investidor. Só que esse tipo de título tem outros problemas, ele tem outros riscos, além do risco inflacionário, né? Ele alivia um pouco no risco inflacionário, mas ele começa a ter risco de crédito e outros riscos que, por exemplo, no universo dos títulos públicos a gente não encontra. Então, por isso, cenários inflacionários são extremamente desafiadores para a renda fixa, na verdade são desafiadores para qualquer classe de ativo financeiro, para qualquer investimento, mas em particular para a renda fixa, porque os títulos de renda fixa tendem a se comportar de formas diferentes e às vezes um pouco imprevisíveis, tá? Não é uma coisa fácil, né, para tomar decisões de investimento, mas em termos gerais a gente pode dizer o seguinte, em cenários inflacionários, onde a gente presume também que juros estão subindo, pré-fixado só se você gosta de fortes emoções ou se você tem muita segurança de que a inflação vai perder velocidade e as taxas de juros vão voltar a cair. Do contrário, é pedir para sofrer. Títulos pós-fixados indexados a taxas básicas de juros. Interessantes, para finalidade de curto prazo, infelizmente a gente não tem outra coisa, né, para reserva de emergência e coisas do gênero, tem que ir para esses títulos, nem que seja para ter aí uma pequena perda, não tem muita negociação aí, mas assim, espera-se, né, que num cenário ideal a taxa de juros fique acima da inflação e pelo menos você consiga manter o valor do seu título. Não acontece hoje, mas esperamos que, né, com aumentos futuros de taxa de juros, quem sabe a inflação responde e volta para baixo da taxa de juros e esses títulos se acomodam aí de uma forma que pelo menos consigam se proteger. E os títulos indexados à inflação que oferecem uma proteção, ainda que uma proteção imperfeita, mas essa proteção pode acontecer de uma forma estranha e irregular e dando sustos no investidor, porque, novamente, o título ele pode responder de formas diferentes, com diferentes intensidades, à inflação ou aos juros, né? Em circunstâncias normais, num mundo perfeitamente racional, essas duas coisas deveriam se anular, mas os fatores emocionais pesam. E não é à toa que eu comecei esse vídeo falando, assim, meio em tom de brincadeira, mas é uma brincadeira séria, que nós brasileiros temos um estresse pós-traumático com a inflação. A gente reage de forma emocional à inflação. E o mercado financeiro demonstra isso. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de assinar o canal, se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações, deixa o seu comentário e a gente se vê num próximo.